E para você que acompanha o nosso canal e almeja melhorar a sua produtividade com algumas dicas preventivas e outras até informativas, eu trago para você hoje um assunto sobre uma doença que pode causar grandes perdas na sua propriedade, de qualquer variedade de legumes. Mas hoje especificamente vou falar um pouco sobre a botrytis, ou também o chamado mofo cinzento, que acometem muitas famílias da Solanácea e muitos outros tipos de legumes e até alguns tipos de verduras também. Mas hoje eu vou falar um pouco especificamente dessa doença acometendo uma plantação de berinjela. Vou mostrar aqui para você um sintoma da botrytis. Veja que nós temos aqui um fruto saudável, um fruto pequeno, mas saudável, e um outro fruto já com essa doença se manifestando. Observe muito bem, manchas escuras, um pouco úmidas, e também em cima os esporos um pouco acinzentados. Isso aqui é um fungo, um mofo, também chamado de mofo cinzento. Nós conhecemos ela como botrytis. As botrytis, elas podem acometer vários tipos de legumes. E elas são da família também de uma doença que eu mostrei aqui algumas semanas atrás, o mofo branco, que é a esclerotínia. Elas são praticamente da mesma família. Então o método de controle também é muito parecido. Existe um defensivo que é a base de prosimidona. É o defensivo mais eficaz para o controle das esclerotíneas, dos mofos brancos, né? E também desta variedade de mofo cinzento, chamado de botrytis. Mas como em qualquer outra doença fúngica, a botrytis precisa de algumas condições para ela proliferar. Ela precisa de uma temperatura baixa, porque os fungos da família da botrytis, também da esclerotínia, elas são altamente favorecidas com temperaturas baixas e alta umidade do ar. Então, com esse favorecimento, elas se proliferam, e eu já vou mostrar aqui um fruto onde está um estágio já avançado desta doença. Observe aqui. Todo o fruto aqui, ele está acometido da doença, e a doença ela subiu até o caule. Então observe aqui, cheio desses, podemos chamar de esporos, né? Que são uma espécie de sementes dos fungos. Esses esporos, eles podem facilmente ser espalhados mecanicamente através do manuseio humano, pela natureza, através do vento e até mesmo de alguns insetos. E esses esporos, eles são tão minúsculos que eles podem voar. Então eles podem depositar-se em algum local da planta, ou na folha, ou no fruto, e a partir desse único ponto ele vai se expandindo, vai aumentando, e pode realmente causar grandes prejuízos na sua propriedade. Então, além das pulverizações preventivas com prosimidona, é interessante nós fazermos um bom balanceamento da adubação, para que a planta ela esteja firme e ela não fique vulnerável ao ataque desses patógenos. Vou mostrar aqui para você um fruto saudável. Vejam só a aparência dela, a cor, o brilho, é muito bonito. Mas toda essa qualidade ela se perde quando o produtor ele negligencia alguma fase no tratamento da planta. Aqui eu vou mostrar aqui um fruto também já acometido. Ele não tem muitas quantidades de esporo ainda. Você pode observar que tem aqui alguns pontos apenas. Mas assim, a planta, o fruto já está bem tomado pela doença. É lógico que quando a doença ela
vai amadurecendo, ela vai soltando os esporos, que são as suas sementes, e assim isso aqui pode ser um foco de transmissão para outros frutos também. Então é necessário fazer o quê? Nós descartamos esses frutos e tiramos ele da propriedade da plantação para que ela não seja um foco de transmissão. Na verdade, não há muita eficácia em apenas cortar os frutos doentes e jogá-las ali na própria plantação, porque ela ainda continuará transmitindo esta doença. Então, a doença fúngica, ela pode facilmente ser controlada com algumas medidas, né? Fazendo com que a planta não amoleça muito, fazendo um bom balanceamento da adubação. É importante também que a gente faça uma boa asepsia da planta, tirando as folhas desnecessárias, como essas aqui, por exemplo, já folhas velhas. Podemos tirar estas folhas, causando uma boa aeração na propriedade e assim evitando que os fungos eles venham se proliferar. Todo fungo tem uma característica muito parecida. Elas gostam de altas umidades, gostam de ambientes pouco arejados. Eles não suportam a ventilação e a luz do sol. Então, se você observar estas informações, você poderá evitar até mesmo um uso exagerado de defensivos. Agora, muitos produtores acabam caindo no erro de achar que a proteção da propriedade é única e exclusivamente por defensivo agrícola. Isso não é verdade. O defensivo ele pode ser um aliado se nós usarmos, vamos dizer assim, com bastante critério. Mas existe uma coisa chamada sistema integrado, ou boas práticas, ou qualquer outro nome que a gente venha utilizar, mas que são o quê? São um conjunto de práticas que o produtor pode aplicar na sua propriedade para evitar as doenças. E nesse processo, a pulverização, o defensivo, é um dos itens apenas, não é o único exclusivo, como muitos produtores têm caído no erro de acreditar. E assim fazem grandes despesas utilizando produtos que talvez não seriam necessários se fossem observados, por exemplo, espaçamento entre as plantas, como eu disse, promovendo a aeração, promovendo ali a entrada de luz solar, fazendo um bom balanceamento da adubação, e todas essas medidas juntas elas irão evitar que doenças como essas, ou botrites, que hoje foi apresentado, elas venham se instalar nas suas plantações. Então quero terminar este vídeo de hoje com esta importante dica. Espero que você tenha aprendido um pouco mais a respeito do controle de doenças, principalmente sobre as botrites. Até logo, e no próximo vídeo eu espero encontrar você aqui para mais informações.